Por que não ler este livro aqui, O Apanhador no Campo de Centeio? Bom, deixa eu te alertar desde já, para que eu não fique te segurando com falsas impressões. O meu objetivo não é de modo algum atacar o apanhador no campo de centeio. Na verdade, o meu vídeo é uma resposta a quem falasse isso, né? Que o apanhador no campo de centeio não pode ser lido. E por que especificamente esse tipo de vídeo sobre o apanhador no campo de centeio? Porque principalmente nos Estados Unidos, mas eu acredito que em várias partes do mundo, houve um grande debate, principalmente quando este livro aqui começou a ser indicado nas escolas, sobre o absurdo que seria ter um livro como esse, né? Confesso que tem que pensar muito bem sobre a idade da pessoa que vai ler este livro. Então, talvez nisso há um ponto em que as críticas estejam certas, mas seguramente este é um livro maravilhoso, um dos maiores livros da literatura americana. Então, eu vou organizar o vídeo da seguinte forma: eu vou falar sobre a crítica que se fez a esse vídeo e depois a minha resposta a esta crítica. Então, basicamente, as pessoas que o criticam, criticam por alguns motivos. Primeiro, a linguagem, né? E isso é dividido em duas partes. Há muito palavrões, existe muitos palavrões, linguagem chula no livro, e também a linguagem é pobre, tanto no que concerne ao vocabulário, né? Então são poucas as palavras, então vão ter, o narrador vai ter cacuetes ali, né? Para dizer, por exemplo, lousy, né? Que é tipo como se fosse uma coisa ruim, né? Paia, a pessoa não fala isso mais, mas a gíria, então ele usa todo o tempo as mesmas palavras e sintaticamente o livro não é muito complicado também não. Então, essa seria a primeira. Segunda, a moralidade da coisa. Existem algumas cenas de sexo ali, não somente de sexo, mas de perversão. Então, ele não é moral. E terceiro, ele gerou algumas repercussões negativas, né? Tem aquela famosa história do cara que matou o Beatle, era viciado no Apanhador de Campo de Centeio, até dedicou, eu acho, uma mensagem ao Holden, que é o personagem principal. Tem um cara que também executou um atentado contra um presidente americano, alguma coisa assim. Então essa seria uma outra. Claro, existem várias outras críticas, mas são essas que eu vou responder. Bom, então comecemos pela primeira, né? Linguagem e os palavrões. Não há dúvida, existem vários palavrões ali. Mas nós temos que lembrar que o palavrão ele tem uma função muito interessante na caracterização de um personagem, é que ele mostra a emoção ou a personalidade de um personagem, né? Por exemplo, tem alguns comediantes, entre eles, bom, vários, mas tem um que eu gosto bastante que é o Bill Burr, que ele usa o palavrão para mostrar a revolta dele. Aí você compra aquele personagem, você pensa, esse cara realmente está revoltado, né? Ah, Outra coisa importante é o fato. A gente vai voltar a esse raciocínio, mas a gente não protege. Se eu quero que meu filho não fale palavrão, eu não protejo escondendo ele de palavrão, né? Isso é um jeito bem ingênuo de proteger o meu filho. Eu protejo explicando, né? Então, por exemplo, aqui em casa, nós temos uma regra que não se fala palavrão quando a pessoa está brava. Ok? Está nervoso, não pode falar palavrão. Porque faltar com respeito usando palavrão é uma coisa muito fácil, né? Mas um efeito cômico ou coisa assim, não teria problema. Um pouco mais complicado de responder é a crítica em relação à pobreza da linguagem, porque analisando há uma pobreza de linguagem realmente. Não só comparar um apanhador do campo de centeio com sei lá, um Proust, ou um Balzac, ou essa de Queiroz, você vai ver que seguramente o número de palavras é diminuto. Mas aí nós temos a resposta que eu poderia basear em dois fatos. O primeiro é que a própria simplicidade e a própria repetição pode ser um estilo, ok? Então é claro que nós temos o exemplo do maravilhoso Ernest Hemingway, né, que usava pouco vocabulário, usava construções simples,
leia, por exemplo, o livro O Velho e o Mar, The Old Man and the Sea, para você ver que as frases são curtas, não tem nada de complicação não, mas a simplicidade é o que nos atrai em Hemingway. Bom, alguns críticos do Apanhador no Campo de Centeio poderiam dizer, não, mas não é isso que acontece aqui. O Hemingway, ele atinge uma concisão e uma elegância, mais ou menos como o nosso Graciliano Ramos, né? Então, são duas coisas diferentes, né? O Holden, que é o narrador do Apanhador do Campo de Centeio, faz as coisas mais, como é que eu posso dizer, mais relaxadamente, né? Não tá trabalhando a linguagem para ser concisa, é tudo relaxado. Bom, a minha resposta é que até isso pode ser estilo, mas existe uma questão mais interessante ainda, que na minha opinião acontece com aquele escritor americano, que agora me fugiu o nome, Dreiser, talvez, não sei, mas ele escreveu um livro chamado Uma Tragédia Americana. E o cara é ruim. Na linguagem o cara é ruim, o cara é confuso, ele deixa a frase por terminar. É muito pior do que o Apanhador no Campo de Centeio, porque o Apanhador no Campo de Centeio tem o tom da naturalidade, é um adolescente falando, isso nos convence. E a propósito, esse é um outro ponto positivo do livro, né? Não é fácil imitar a naturalidade. Bom, mas o meu ponto é, por mais que como escritor, né, o autor de Uma Tragédia Americana seja ruim, o livro é maravilhoso. E vamos imaginar que a gente deixe de lado os argumentos que eu usei, né, naturalidade, a simplicidade, etc, etc, do Holden. Vamos imaginar que fosse ruim, ele ainda seria bom. Isso nos mostra uma coisa importantíssima. Mostra que sim, linguagem é importante, mas um livro ele não é feito de linguagem, ao contrário do que muitas pessoas acreditam no meio intelectual. Né? A linguagem, como eu falei, ela com certeza é uma coisa muito bonita, mas existe uma realidade, ok? Então vamos supor, se aconteceu uma coisa maravilhosa comigo e eu sou horrível contando, se você for perguntando e eu for contando, você vai mais ou menos chegando à conclusão e você vai admirar a coisa que aconteceu comigo, a despeito da minha linguagem. Então, de quebra, o Apanhador no Campo de Centeio nos ajuda a entender que um livro não é somente uma construção intelectual, né? Que quando a gente está estudando um livro, a gente não está estudando meramente uma obra de linguagem. Nós estamos estudando a realidade por trás daquela linguagem. Pouco importa se ela é uma realidade inventada ou não. Né? Bom, o próximo ponto é o ponto da moralidade. Né? Então, poxa, vai expor os adolescentes a cenas, né, com sexo e tudo mais. O primeiro ponto é aquilo que eu já comentei, você não protege alguém escondendo a pessoa, não deixando com que a pessoa seja exposta. É claro que eu não vou ficar mostrando um filme pornô para os meus filhos, mas o ponto é, há um exagero ali, né, quando você protege demais. Então ele não passa tanto assim no ponto, ele não vai em descrições detalhadas, né, que poderia ser um problema para um adolescente de 12, 13 anos. Né? Eu teria um problema se fosse descrições detalhadas mostrar para os meus filhos, seguramente. Então ele não passa desse ponto. Segundo, ele é moral, sim. E ele é muito moral. Mais moral do que muito livro moralista por aí. Porque o Holden, quando ele está analisando as situações sexuais da vida dele, ele tem a plena ciência que há um jeito mais chulo, há um jeito mais superficial, há um jeito sacana, há um jeito errado de encarar o sexo. E há um jeito certo, ele tem essa ciência. A única coisa é que ele tá tão relaxado, tão perdido, que ele acaba fazendo a coisa errada, mas ele sabe o que é certo e o que é errado. E isso é importante, extremamente importante. É mais importante que um livro que defendesse moralidade e não soubesse profundamente disso. E mais, o Holden, ele sabe por percepção. Ele não sabe porque deram uma regrinha pra ele. Ah, é errado fazer isso. Não, ele vê que aquilo é ruim. E você perceber que o mal é mal, que o chulo é chulo, que o imoral é imoral, não tentar se convencer, se você perceber isso, está todo o segredo de ser moral e não ser moralista. Bom, outra coisa que nós teríamos que levar em consideração é
Por mais que o Holden fosse imoral, não quer dizer que o imoral, se eu tenho um personagem imoral, o escritor é imoral, o narrador é imoral. E o maior exemplo que nós temos seguramente é o nosso maravilhoso Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues só escreve contos sobre gente safada. Todo mundo é safado, sacana, é desonesto e assim por diante. Mas ele mostra o safado como safado, o sacana como sacana. Percebeu? Então, não há. O narrador, ele não se confunde achando que o sacana é bom, que o bem é o mal. Ele não se mergulha nessa confusão. Então, isso também é extremamente importante. Por último, a crítica do que gerou, né? O que porque as pessoas leram esse livro, eles mataram alguém, leram esse livro e começaram a fazer sexo desenfreadamente. Deixei isso por último porque com certeza absoluta é a coisa mais fácil de responder isso, né? O que você faz com a ferramenta que te dão não é culpa da ferramenta. Se eu tenho uma arma, por exemplo, para proteger a minha casa, e eu pego essa arma e começo a matar cachorro na rua por esporte, bom, não, a culpa é muito mais minha do que da arma, correto? É claro que aí tem toda uma outra questão polêmica, mas, para deixar o argumento muito mais limpo, se fosse isso, é só pensar na Bíblia. Quantas guerras e crueldades foram feitas baseadas na Bíblia? Então, porque alguém matou o outro por causa da Bíblia, então nós teríamos que proibir a Bíblia? Percebeu que contrassenso? Bom, então eu acho que está respondido. Se você tiver mais algum argumento, tanto a favor ou contra o livro, deixe aí nos comentários, que talvez a gente faça um segundo vídeo continuando essa discussão.